Muito bem, então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar aí como utilizar a função cont.c, tá? A função cont.c é uma função condicional muito utilizada. Eu acho que ela só não é tão utilizada quanto a função cont.cs, que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Mas o que a função cont.c faz, né? Ela vai contar quantos registros existem num determinado intervalo de células com base em um parâmetro que você passou. Então, ela é muito utilizada quando você quer saber, por exemplo, quantas vendas de uma determinada categoria você teve, quantas vendas de um determinado produto você teve, quantos funcionários você tem em uma determinada divisão. Então, ela é uma função bem bacana para você trabalhar aí em dashboards, em relatórios, em KPIs, para fazer análises. Eu diria que ela é a primeira função que você usa no processo de deep dive. O que é um deep dive? É quando você pega uma base de dados e você começa a fazer um mergulho mais fundo nela, você começa a fazer análises mais profundas. E o cont.c, ele seria aí uma das funções que você usa na primeira camada de análise, que é, deixa eu olhar primeiro o macro, né? Então, quantas vendas de cada categoria, quantos funcionários em cada divisão, quantos clientes em cada faixa etária. Você faz a análise daquela primeira, como é que posso dizer, aquela primeira camada realmente dos dados. Aí, uma vez que você fez essa primeira camada, então, quantas vendas eu tenho da categoria X? Aí você vai para o deep dive, né? Então, você vai para a segunda, para a terceira, para a quarta camada, que seriam o quê, né? Então, quantas vendas eu fiz para clientes nessa faixa etária, nessa categoria e que estão no estado de São Paulo, estão não sei o que e assim por diante. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou colocar então, por exemplo, eu sei que eu tenho aí, já tenho aqui as minhas listas suspensas, que eu criei num vídeo anterior aí, então eu recomendo que você dê uma olhada no canal, já se inscreve, deixa comentário e dá aquele like bacana, que é de graça, não custa nada e ajuda muito o canal a crescer aí nesse algoritmo doido do YouTube. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu quero, por exemplo, eu sei que eu tenho um total aí de 5 categorias, eu quero saber, dentro dessa minha base de dados aqui, quantos produtos eu tenho, né, para cada categoria. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vou vir aqui em cont.c, então eu vou colocar aqui número de produtos. Então vou vir aqui, 2 pontos, e vou chamar aqui, ó, cont.c. O que eu preciso fazer agora? Ele está pedindo aqui um intervalo. Então eu vou selecionar esse intervalo, que vai ser a minha coluna B inteira, tá? Que é onde está a minha categoria. Vou dar um ponto e vírgula, e aqui ó, ele está pedindo critério. Qual que é o critério que eu quero utilizar? Tá? Meu critério é, ele tem que ser igual à categoria que está aqui. Então eu vou selecionar aonde está a minha categoria, tá vendo? E vou fechar. Prontinho, tá aqui. Então eu sei que eu tenho 4 produtos da categoria 1. E o legal de você linkar ele com uma célula e não colocar o valor fixo é que se eu mudar aqui agora para a categoria 2, ele já vai falar que eu tenho 6 produtos, para a categoria 3 eu tenho 8, para a categoria 4 eu tenho 3 e para a categoria 5 eu tenho 9. Tá? Esse é um jeito legal aí quando você quer estar trabalhando com variáveis, né? Você quer mudar as categorias e ver o detalhe daquela categoria. Em alguns casos, pode ser interessante para você fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na nossa parâmetros, esse arquivo aqui está disponível para download, você só precisa se cadastrar na nossa lista e você tem acesso a todos os arquivos do canal. O que eu posso fazer também é, você vira para mim e fala, Marcos, eu quero criar um quadro, tá? Mostrando aí o total, então total, e aqui eu vou realmente colocar quanto eu tenho de cada uma das categorias, né? Então, vou vir aqui em cont.c, vou selecionar o meu intervalo aqui na minha base de dados e agora eu vou selecionar a minha categoria. Vou pegar aqui e vou selecionar todos os outros e agora eu vou dar uma soma. Prontinho, tá aqui, ó. A gente já tem aí o nosso total de 30 produtos, que se a gente vier aqui na base de dados e selecionar todos eles, aqui embaixo vai estar lá contagem 2 pontos 30, então está correto.
e a gente tem aqui a quebra por cada uma das categorias. Tá? Você pode fazer a mesma coisa para uma subcategoria se você quiser. Quantos daquela subcategoria eu tenho? Né? Agora, se você quiser saber quantos produtos eu tenho nessa categoria e nessa subcategoria, você vai precisar usar a função conte-ses, tá? Que te permite utilizar várias condições. Só que essa é uma função que eu vou te mostrar no outro vídeo. Ok? Então já se inscreve aí no canal, dá aquele like monstruoso para ajudar e deixa um comentário caso você tenha ficado com alguma dúvida. Antes da gente encerrar, eu vou dar uma dica bem bacana, tá? Pode não ser muito comum, tá? Mas às vezes você quer saber quantos produtos você tem, tá? Que não são de uma determinada categoria. Então eu vou colocar aqui como o complemento. Complemento. Tá? Como que a gente faz esse complemento aí que é? Eu quero saber todos os produtos que eu tenho na minha base de dados, exceto os produtos desta categoria específica, né? Existem várias formas da gente responder essa pergunta, mas usando a função conte-se, eu vou usar essa daqui, ó. Então, eu vou vir aqui na minha base, vou selecionar meu intervalo de referência, vou voltar, tá? O meu ponto e vírgula está aqui, eu vou apagar isso daqui, vou ficar aqui com um ponto e vírgula só. Vou abrir aspas e vou colocar o símbolo de diferente no Excel. Esse menor maior que aparece aqui é o que o Excel entende como diferente. Então eu estou colocando uma condição lógica no meu critério. Então ele tem que ser diferente da categoria 5. Tá? A gente já sabe que eu tenho 30 no total, que na minha categoria 5 são 9, tá? Então eu sei que eu vou ter que ter como resposta aqui 21. Vamos ver se está certo? Na hora que eu dou um Enter, opa! Olha só, viu? É a pegadinha que eu queria te mostrar. Por quê? Eu selecionei toda a minha base aqui, ó, tá vendo? Toda a minha base B2, a minha base da coluna B. E o que for diferente de categoria 1, ele está contando. Só que vazio também é diferente. Então, esse é um dos pontos, tá, que obrigam a gente muitas vezes a utilizar a função conte-ses. Porque aí agora eu vou ter que criar uma segunda, como é que fala? Um segundo critério. Ou a gente pode utilizar a função e. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vou conseguir aqui, porque aí vai me retornar um verdadeiro ou falso, tá? A função e também tem um vídeo aí no canal. De novo, se inscreve, é muito importante, tá? Então, a gente já viu aqui que complemento utilizando a função conte se, vou até vir aqui, é um, vamos lá, tá errado. Não serve, tá? Então aqui, ó, errado. Errado, não dá certo. Como que a gente tem que fazer então o complemento? Complemento. Eu vou ter que vir aqui, vou ter que ter uma tabelinha de totais que nem tá aqui. Isso supondo que você só sabe utilizar a função conte-se, tá? Pego o total, tiro daqui 21, ok? Não dá para fazer isso. Ele vai considerar que, então é tudo que for diferente de categoria 5 que eu vou contar? Isso, beleza. Tenho esse monte de células vazias aqui, esse monte de linhas vazias. Elas são diferentes do valor que você me passou, então eu vou sim dar aquela marretada e vou contar elas também. Como que a gente pode fazer aqui? Isso aqui é um complemento com tabela de total, né? A gente pode fazer também é o seguinte, tem uma funçãozinha chamada conte valores, que já tem um vídeo aí no canal, tá? Onde ela vai vir aqui na base de dados e vai me contar todas as células que tem algum valor, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vai. Aí. Aqui, ó, eu vou copiar ela e vou colar ela aqui do lado, na verdade. Esse fala, Marcos já deu erro de novo. Por quê? Porque ela está contando aqui 31 e eu tenho 30. Pois é.
A gente selecionou a coluna toda, então ela está contando o cabeçalho. Eu vou tirar 1, ela tem 30. Agora, se eu simplesmente vir aqui, copio a minha funçãozinha de Ctrl C, já tenho aqui a minha equação com -1, venho aqui e coloco agora o valor da categoria, dou um Enter, 21. A gente consegue calcular o complemento também dessa forma. Então você tem várias formas de resolver a mesma coisa no Excel. Mas utilizando a função Ctrl+C, você vai ter aí uma série de limitações. De novo, ela é muito boa para resolver aquela primeira camada de análise, que são os totais grandes. Eu quero agrupar, eu quero segmentar minha base de dados, mas ainda de um nível superficial. A função Ctrl+C já atende a necessidade. Então, dá aquele like, deixa um comentário se ficou com dúvida, se inscreve no canal e no próximo vídeo a gente começa a falar da função Ctrl+C. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.